Meu nome é Jaime Sandro e hoje eu vou falar sobre tamanho de base. Eu vou começar falando sobre as bases clássicas, usadas em Kihon e nos katais, e depois eu vou falar sobre a base de luta. Eu, quando entrei no Karatê, quando comecei a treinar, eu aprendi que as bases tinham que ser grandes, eu tinha que abaixar muito. Então imagina, eu com 1,88 m, ficava tentando fazer as bases enormes, para poder ficar bem baixinho. O que acontecia com isso? Eu ficava muito instável, e eu não entendia, porque me diziam assim, não, quanto mais baixa a base, melhor, mais forte, mais estável. Mas não era o que eu sentia. Eu ficava, a minha base sem pontos era enorme. E eu me sentia assim, eu tinha uma dificuldade de fazer um Izuki com a base grande gigantesca, porque fazer a base e virar para de frente aqui era muito difícil para mim. Muito difícil. E eu comecei a perceber que a minha transição era muito ruim também. Então eu podia até fazer uma base grande e estável, vamos dizer aqui, ó, base enorme, linda, assim, curto, ó, pá, agora anda. Ih, aí você me pegou. Então o que eu fazia? Subia. Porque eu tentava fazer a base muito grande. Conforme eu fui evoluindo como karateca, eu fui percebendo que eu não tinha que fazer a base tão grande assim, eu não tinha que abaixar tanto assim. Eu não podia me comparar com um japonês, às vezes eu vi um japonês dar um curso, fazia uma base baixinha, mas o japonês tinha 1,60 m. Ou então até outras pessoas mesmo, brasileiros com 1,70 m, 1,75 m, fazia pá! Tava linda a base do cara. Aí a minha, eu queria chegar no mesmo tamanho do cara, não dava. Então qual foi a conclusão que eu cheguei em relação a essas bases clássicas de kata e de Kihon? É assim, a regra que eu sigo hoje para os meus alunos e para mim. A base tem que ser o mais baixa possível, desde que você consiga fazer uma transição correta e suave. Então, por exemplo, eu faço aqui uma base zen kutsu, vou fazer de lado para mostrar, eu faço aqui a base zen kutsu. Não está muito exagerado, eu sou um cara grande, a base está grande, mas para mim já está grande demais, e vou mostrar por quê. Para eu fazer a transição aqui, eu não vou conseguir fazer de forma correta. Ou eu vou ter que abrir meu pé da frente, que é horrível, eu não faço isso nem que me pague, nem morto. Ou eu vou ter que subir no meio do caminho, que também é horrível, eu não faço nem que me pague. Então, para eu fazer de forma correta, sem abrir o pé e sem subir, ou eu não vou conseguir, acho que eu não consegui não. Depois você me fala aí, mas acho que eu ainda dei uma leve oscilada. Ou eu vou sofrer muito, porque eu sofri muito aqui, eu senti dores assim horríveis. Dor na musculatura, dor no joelho, aqui, para eu fazer isso aqui. Não foi confortável. E olha que eu fiz devagar. Se me mandar fazer rápido, então acabou. Aí eu não vou ter velocidade nenhuma. Eu vou fazer rápido. Tá? É o mais rápido que eu vou, não consigo. E tá doendo por dentro, dando quadril, não faz sentido. Eu faço a base que é o mais baixo possível. Para mim é essa aqui, Aqui eu estou confortável, eu consigo fazer a transição de forma confortável e com velocidade. Kokutsu, para mim, é assim. Esse é o tamanho correto para mim. Aqui eu consigo fazer uma transição boa, rápida e confortável. E eu estudando, em lugar nenhum está escrito sobre o tamanho da base. Nenhum. Em lugar nenhum está escrito sobre a altura da base. Zenkutsu você tem que baixar tantos por cento do seu tamanho. Não tem isso. O que tem é assim, a Zenkutsu 60-40. 60-40. É a divisão de peso. E um tamanho de um passo grande. Zenkutsu, um passo grande, 60-40. Se eu diminuir muito, eu vou perdendo esses 60-40. Aqui eu já não estou mais 60-40. Estou quase meio a meio aqui. Então essa está uma base errada. Se eu exagero, eu também não estou 60-40 agora. Eu estou 70% na frente. Está errado. Base Kokutsu. 70% do peso, 30% do peso. Se eu faço ela muito pequena, aqui já não está mais 70. Então 80, 90, 100% do peso. Então está errado. Se eu aumento muito, vou baixar mais ainda aqui, agora está errado, está meio a meio, Meu peso está aqui no meio, está errado. Então eu tenho que fazer essa divisão correta, 70, 30. Num tamanho que seja confortável para mim. Claro, existem pessoas que conseguem fazer esse 70, 30
e aumentar um pouquinho, ó. Realmente, fica mais bonito de ver. Se a pessoa consegue, ela deve fazer. Eu não consigo. Eu tenho meus limites. Kibadashi, meio a meio. Essa aqui é a mais complexa, porque meio a meio dá para fazer gigante assim. Mas aquela já está fora dos eixos corretos dela. É 50%, 50%. Peso no meio. Ah, mas assim também é meio a meio. É, assim é meio a meio. Mas a Kibadashi é uma base que a gente aprende a fazer o tamanho dela. Que, resumidamente, seria o dobro da abertura natural do corpo. Tem a abertura natural do corpo, a gente dobra esse tamanho, acabou. Aqui é a base Kibadashi. Mais do que isso, já começa a sair do que a base deveria ser. Agora, tem gente que consegue fazer um pouquinho mais do que o dobro de forma correta? Tem, tudo bem também, não tem problema. Eu, repito, para mim, a base Kibadashi que eu fico confortável é esse tamanho aqui. Eu consigo fazer a transição de forma correta. Se eu aumentar um pezinho do lado, ó, tá doendo meu quadril. Na transição eu vou ter que subir. Não dá. Falando do comitê, eu durante muitos anos lutei com a base grande. Vou falar para vocês o que acontecia. Eu era lento, levava muito a shibaraia, pá, caía direto. E não tinha mobilidade. Então eu tinha dificuldade de me deslocar, eu demorava para me deslocar. Eu não tinha mobilidade, não tinha essa mobilidade. E eu levava muita banda, muito ashibaraia. Por quê? Porque meu peso estava lá na frente, ó. Eu estava assim, eu tirava o meu pé da frente e eu desabava na árvore. O que eu fiz? Eu diminuí a minha base livre. Ó, eu diminuí. Pim. Bastante. Eu luto assim, ó. O que aconteceu? Primeiro, eu não canso. Dificilmente eu canso lutando. Aqui, lutando. Segundo, eu me sinto muito mais leve. Eu luto com peso no meio. É muito mais leve, eu não tenho pressão nem na perna da frente nem na de trás. Eu não luto nem assim, nem assim. Assim. Não. Eu luto aqui no meio, então eu me sinto leve. Eu tenho uma grande mobilidade. Eu consigo ir para frente, para trás, passo. E a minha transição é muito mais rápida. Então, eu recomendo a vocês, mas isso é uma opinião minha, que percebam para o biotipo de cada um qual é o melhor tamanho de base. Porque isso não é uma regra assim fechada. Tem que lutar desse jeito. Pode ser que tenha alguém olhando e fale, não, eu sou menorzinho, eu gosto de lutar com a base bem baixa. Tudo bem. Mas perceba uma coisa. Daqui, ó, com a base grande, para eu avançar, eu tenho muito menos avanço do que se meu corpo estiver no mesmo lugar, ó, eu diminuí a base. Meu corpo não mudou, ó, o corpo está no mesmo lugar, então o adversário está ali, ó. Agora o corpo está no mesmo lugar. Eu consigo ir muito mais longe. Então fica aqui a dica do que eu fiz para mim, que melhorou muito meu karatê. Eu falo para meus alunos, luta então, eu falo direto. Diminui essa base aí. Aí, detalhe, eu nem me lembro a última vez que eu levei uma shibaraia, porque como o peso agora está dividido, eu consigo ficar estável mesmo quando puxam o meu pé da frente. Então fica aqui a dica para vocês, treinem, experimentem, depois escreve aqui, pode falar, não concordo, concordo, diz aí o que vocês acharam, tá bom? Os